E aí galera que tá ligado na programação da TV Unicesumar. Começa agora o Entre Conversas, o programa que sempre leva muito do universo jovem direto para você. E na edição de hoje vamos falar um pouco sobre um tipo de arte que nasceu em torno dos anos 50 e é um pouco controversa. Estamos falando da polêmica arte performática. Então fica ligado que o Entre Conversas já tá no ar. O programa de hoje vai focar na arte performática. E para falar de forma mais teórica sobre esse assunto, temos aqui no estúdio o doutor em arte e professor Thiago Lucena. Prazer em receber você, Thiago. Prazer estar aqui conversando com vocês. Para introduzir esse assunto para quem não conhece, para o pessoal que está assistindo, o que diferencia exatamente a arte performática, a performance em arte, dos outros tipos de arte? Tá, eu acho que é importante pensar que a arte performática ela é uma arte que fala muito com uma ação do corpo. Né? Então, ela tem um corpo do performer, né? Aquele que executa a performance, e ela está trabalhando muito com uma ação. Né? Diferente de outras modalidades artísticas, ela trabalha com essa ação do corpo do performer. Então, ela difere das artes visuais mais clássicas, né? Que ela não constrói um objeto, ou seja, ela não tem um quadro, ela não tem uma escultura, e geralmente ela é efêmera. Ela termina quando a ação e o comportamento do performer termina também. Então, acho que seria essa a principal diferença dela das outras modalidades. Entendi. Ela é multimídia, ela pode ter som, ela pode ter plástico, né? Ela pode ter artes plásticas, ela pode ter pintura, pode ser escultura, mas a presença do corpo do performer ou a ação dele é essencial. Entendi. É a coisa que define, digamos, a arte performática. Então. Eu acho que se fosse para pegar alguma definição, seria presença e ação do corpo. Entendi. E começou na metade do século passado, mais ou menos, e como que começou? Tipo, a partir teve algum artista específico que começou o movimento? Como foi esse processo? Esse na história da arte é bem controverso, né? Tentar datar exatamente o início da performance como modalidade artística. Ela começou com diversos experimentos em diversos lugares diferentes, principalmente na Europa. Quando terminou ali no final da década de 40 as vanguardas europeias, né? O iluminismo, o impressionismo, o expressionismo, veio junto um outro movimento chamado futurismo. Então, alguns historiadores da arte, eles identificam em algumas ações de artistas futuristas o início. Ali, década de 40, né, década de 50, e nos Estados Unidos também meio que teve grupos paralelos fazendo performance. Então é difícil precisar exatamente onde iniciou. Diversos grupos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, iniciaram, e se eu pudesse considerar um início dela, né, seria na década de 50, quando ela vai começar a se estabelecer mesmo, como linguagem, como proposta. Entendi. E tem algum artista em particular que você acha que seria legal as pessoas que não conhecem serem introduzidas ou alguma coisa assim, que é talvez mais fácil ou mais acessível? Eu acho que uma artista que é bem pop, né, bem popular, bastante conhecida, é a Marina Abramovic. Acho que é mais fácil achar, inclusive, os documentários dela, né, as propostas de performance. Ela é muito conhecida atualmente, né, porque ela fez uma ação, uma performance no MoMA, e ganhou as mídias, né? Enfim, a gente vê o trabalho dela no Facebook, né? Nas redes sociais. Então, eu acho que é interessante até iniciar ela tipo, é a mãe da performance, né? Assim, uma mulher que experimentou muito década de 60 até hoje. Mas eu gosto muito do grupo Fluxus, que é um grupo da década de 70, que tinha Yoko Ono, que se casou com John Lennon, também uma figura, um nome pop e fácil de achar. Então, eu acho que Marina Abramovic, Matthew Barney hoje, e o grupo Fluxus e Robert Rauschenberg, década de 50 para 60. E existe bastante preconceito, digamos, sobre a arte performática, mas vista de fora. Bastante gente que vê a arte performática e pensa, mas será que isso é arte mesmo? Ou é só tipo, alguma coisa aleatória? Você acha que existe esse tipo de preconceito até dentro das pessoas que estão envolvidas com a arte? Eu não diria preconceito, mas se o historiador, se o pesquisador de arte ele gostar mais das artes clássicas, né, das artes mais eruditas, ele vai ter uma certa resistência com uma arte performática. Por quê? A performance é muito da arte contemporânea, ela é muito recente. E como a arte contemporânea como um todo, ela desafia a arte, né?
Tem diversas manifestações que a gente pode olhar até isso é pintura ou não é, que é a proposta da arte contemporânea e a performance vai nessa linha, eu acho que causa um certo estranhamento, né? Para quem entende um pouco das linguagens e das modalidades artísticas, assim, entende como natural o movimento apresentado pela performance. Mas, de fato, eu acho que é uma modalidade muito difícil para uma pessoa que é leiga em arte entender um pouco a sua essência e a sua importância dentro da história, né? Dentro da história, inclusive, contemporânea e das artes. Então, eu acho uma linguagem muito interessante porque ela desafia muito, né? Às vezes você pode ver um performer dentro de um ônibus fazendo alguma ação e meio que te desafia, porque uma das premissas da performance é sair desses espaços sagrados da arte. Não necessariamente só museu, a performance pode acontecer em qualquer lugar. Da zona de conforto, né? Exato. E como é o performer, ele está ali executando alguma coisa na rua, ou no ônibus, ou enfim, no cotidiano das pessoas, as pessoas são desafiadas a olhar aquela ação, né, e aquele comportamento de forma meio diferente. Ela quebra um pouco o cotidiano, né? Então, claro, vai ter às vezes resistência, porque às vezes vai ter uma nudez, vai ter às vezes uma presença do corpo fazendo alguma coisa. O performance às vezes pode estar, sei lá, de pendurado, pode estar andando de bicicleta, a bicicleta sem algum acessório ali que a gente acha que é essencial. E ela meio causa um estranhamento. Entendi. Algumas pessoas vão achar interessante, outras o estranhamento vai ser tão grande, né, que elas vão ter uma certa repulsa. Mas essa repulsa, às vezes, é a intenção do performer também. Obrigado por ter pegado seu dia para vir aqui falar hoje com a gente sobre isso. Perfeito, um prazer sempre. Obrigado. E o Entre Conversas vai dar uma rápida pausa, mas já já a gente volta. E estamos de volta com o Entre Conversas, que hoje é sobre arte performática. E mesmo estando falando sobre um tipo de arte que é rejeitado por algumas pessoas, existem artistas que desenvolvem projetos desse tipo mais perto do que você imagina. Temos aqui no estúdio Renan Giraldi, que já teve bastante contato com arte performática, não é? Um pouco, sim. E você já trabalhou 2 vezes com arte performática, não foi? Ou foi mais? Bom, eu tenho 2 performances. Eu já venho trabalhando há um tempo. E agora eu tô com um coletivo, que é o Cimento Urbano, e a gente está desenvolvendo um espetáculo de teatro performativo, que mescla as 2 linguagens. Não é um teatro tradicional, ele é o teatro se apropriando da linguagem da performance. Legal. Então eu tô com um espetáculo agora, o Espelhos, acho que a gente pretende estrear no ano que vem, agora, começo do ano. E aí eu tenho 2 trabalhos, que é o Gordura Cega, que foi o primeiro assim que desencadeou e que me fez ter cada vez mais interesse pela performance. E o Hipocampo, que eu trabalho com a Aline Lupe Grossi, também da graduação de artes cênicas, formanda também. E a gente tem uma performance conjunta, que hoje faz parte do coletivo também, então está no nosso repertório. Entendi. Que a gente está trabalhando junto no mesmo coletivo. Entendi. E como que você entrou nesse mundo, digamos? Tipo, você acordou um dia e pensou, quero fazer uma performance, tá? Ou foi um processo? Como que aconteceu isso? Tá. Bom, eu sempre gostei muito de arte, de teatro e, assim, desde que eu me lembro, criança, eu brincava de dirigir os amiguinhos, de sempre estar envolvido, eu sempre fui a criança do teatro da escola. Entendi. E aí sempre tive muito interesse. Então depois eu comecei a estudar teatro e acabei entrando na graduação. Depois de 4 anos estudando teatro, entrei na graduação. E aí na graduação me deparei já a princípio com o teatro, que eu já conhecia. Mas no segundo ano a gente teve um contato um pouco mais intenso com a performance art. Por meio de alguns professores, a Ludmila Castanheira, Gabriela Fregonés, o Helder Serini, que são professores da performance, e trouxeram essa linguagem para o território da universidade. E então eles desenvolveram um evento chamado Bastardas, que ainda acontece na universidade, inclusive, acho que está na quarta edição, que é uma mostra de performance art que acontece no campus da UEM, realizada por acadêmicos e por artistas de fora convidados.
Então foi o primeiro contato, foi com o Bastardas, com que os professores mesmos performaram. E aí a gente também teve outros convidados. Então aí eu, nossa, que interessante. Legal. E a performance, ela tem uma coisa muito política. É muito complicado falar política, porque acho que é muito difícil a gente separar arte e política. Arte e resistência são são quase sinônimos. Resistimos muito para fazer arte. Mas a performance, ela tem essa, digamos, essa pegada um pouco mais forte. Mais crítica, né? Também. Acho que, não sei acho que talvez mais política mesmo, pela questão de ser um grito do artista pro artista, algo dele, é o espinho na garganta dele. Então eu comecei a pensar e me interessar e pesquisar sobre o universo da performance. E aí foi quando veio um festival. E aconteceu um festival que está na sua 19ª edição, que acontece no Brasil todo, que é o Festival de Apartamento. E esse festival veio para Maringá. E aí eu, muito instigado e com muita coisa querendo falar, numa necessidade de criar, nasce o Gordura Cega. Que foi onde eu comecei a discutir um pouco mais essa relação de corpo, que eu discuto muito no meu trabalho. Sobre gordofobia e sobre corpo não padrão, corpo gordo, e essas discussões. Eu acho que nasce aí. Eu acho que nasce com Gordura Cega. Entendi. E a questão da gordofobia que você falou, tipo, de onde surgiu, não a ideia, mas tipo, a vontade de preciso falar sobre isso? Por que você acha que é um assunto que precisa ser discutido? Eu acho que é uma pauta tão urgente quanto tantas outras, quanto racismo, quanto homofobia, quanto machismo. Ela tem uma urgência tão grande quanto. E nós não vemos tanta discussão. A gente tem um corpo tão estigmatizado, tão pressionado pela estética, pelo capitalismo e pela mídia mesmo, que coloca um padrão inexistente, que é uma pura construção social. E aí, quando eu me vejo dentro desse corpo, que eu começo a pensar tudo que eu sofri, todos os momentos que eu passei tendo um corpo gordo, desde, não sei, criança no clube, não tirar a camiseta, ter vergonha de tirar a camiseta. Ou na época de colégio que existiam, acho que deve existir ainda hoje, mas que eles pesavam a gente, mediam e tal. Isso era uma tortura, era horrível. E porque a gente sempre é ensinado que esse corpo é errado e é muito difícil você saber que não tem nada de errado com ele, que ele é tão bonito quanto qualquer outro. Só é diferente, né? Só é diferente. E nem tão diferente assim, porque... tem uma boa parte da população tem esse ele só não é visto. E é a grande questão que eu discuto no primeiro trabalho, que é o Gordura Cega, que é esse corpo não poder ser visto. E o Entre Conversas de hoje fica por aqui, mas não esquece que semana que vem tem muito mais. Até lá!